Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, eu sou André Sassi, oncologista do Grupo Sonhe. Estou aqui hoje no nosso podcast Oncoponto com a minha colega e amiga Jamile Cunha, hematologista do Grupo Sonhe, para falar de um assunto fundamental e eticamente complexo, que é a formação de novos médicos no Brasil. O número de médicos sendo formados hoje no Brasil é muito grande. A gente tem hoje, em início de 2026, 635 mil médicos formados, aproximadamente. E a gente tem um crescimento de mais ou menos 45 mil médicos ao ano. Isso é um número complexo, grande, é uma estratégia de governo, termos mais médicos, justamente existe o programa Mais Médicos, para atender a população, mas a gente vai debater aqui como isso está sendo construído. Seja bem-vinda, Jamile, um prazer falar com você. Oi, pessoal, mais um Oncoponto, mais uma participação da gente e sim, é um tema polêmico, mas muito importante de ser debatido, né? A gente precisa saber analisar os dados que nós temos hoje, tanto de números de escolas médicas, como a qualidade dessas escolas médicas, né? E a gente sabe que tivemos uma polêmica aí no último mês, né, dos dados da aprovação dos alunos, né, na prova, né, de avaliação dessas escolas, e a gente teve aí uma desaprovação importante, então vamos focar na desaprovação, e a nossa dúvida é, qual é o problema disso? Né? É uma coisa institucional, é a medicina como mercado e não visando o nosso principal objetivo, que é o bem tratado do paciente, e quem que paga o pato no final? Né? Somos nós, como colegas médicos, que formam também novos médicos, novos especialistas, mas principalmente o paciente. Pois é. Jamile, eu trouxe aqui os dados, né, do ENAMED, que foi o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que foi aplicado pelo INEP. O primeiro ano foi 2025. Então, isso foram dados inéditos mesmo, o primeiro teste. E o INEP ele estabeleceu critérios de proficiência baseados na demonstração de conhecimentos, habilidades, atitudes éticas e habilidades essenciais, alinhadas às diretrizes previamente estabelecidas e diretriz curricular nacional. Basicamente, o que foi avaliado foi conhecimento sobre SUS, sobre tratamentos básicos e não nada de especialista, e tratamentos de urgência, que, na verdade, boa parte dos médicos generalistas precisam saber para exercer a medicina e cuidar dos pacientes. Então, assim, a ideia seria responder desafios do SUS e competências clínicas mínimas, para dizer, usando as palavras do próprio INEP, para definir um médico que seria minimamente competente para atuar no Brasil. Então, assim, o que foi? A nota de corte era 60%. E aí, esse é o primeiro ponto, a avaliação individual. Mas depois eles avaliaram as faculdades, os cursos que formaram. E aí eles classificaram em 5 níveis diferentes, e seriam aquelas faculdades que formaram menos de 40% de médicos minimamente competentes. 2, de 40, tirando nota 2, né, de 40% a 60% dos médicos minimamente competentes, e 3 entre 60 e 75, 4 entre 75 e 90, e 5 acima de 90. Acho que a meta seria formar todos os médicos acima de 90. Minimamente competentes, porque assim, 60%, um médico que não é minimamente competente, ele não poderia receber o diploma de médico. Ele talvez devesse ser reprovado ao longo da graduação até adquirir os conhecimentos. Talvez esse seja a filosofia de um curso de graduação bem construído. Primeiro, como é que você vê esses critérios de avaliação e a chegada, e a impressionante chegada de médicos no mercado sem serem minimamente competentes, do ponto de vista rotineiro? E, assim,
além de responder a sua pergunta, eu quero lembrar que esses pontos de avaliação, eles fazem em paralelo ao objetivo do MEC do currículo médico. Então, a gente teve aí uma nova estruturação, há mais ou menos 15 anos atrás, de um novo currículo médico, pensando nas universidades como formadoras de médicos generalistas aptos a trabalhar como médicos gerais, ou seja, tinham que ter aptidões para o SUS, para atendimento preventivo e o atendimento de urgências e emergências. Então, a gente não está falando aí de uma avaliação além do que é esperado para o curso médico, porque no passado tinha-se muito a dúvida de que existiam algumas universidades que traziam muito especialidades que falavam assim, o médico generalista nunca vai ter esse contato de uma coisa muito especialista. Então, a gente teve uma mudança no currículo, né, no currículo do ensino médico, e o ENAD estava pronto para analisar isso. Então, a gente tem que deixar isso claro. Porque eu escutei algumas avaliações, alguns comentários do tipo, porque algumas faculdades elas têm muita especialidade e o currículo e os pontos avaliados foram muito generalistas, mas nós estamos avaliando os pontos essenciais para um médico que está bem formado. E aí, os dados, eles são... Eu acho que, sem querer ser extremista, eu não vou chamar de dados alarmantes, mas eles são dados que fazem a gente pensar para onde o ensino médico está indo. Então, é uma falta estrutural, então a gente tem aí muitas faculdades que têm uma abertura sem um hospital-escola, sem áreas de prática clínica específicas, então tem muita prática interna, só com, às vezes, bonecos, e sem tanta prática com o paciente. A gente tem também uma dificuldade no currículo dos médicos que são professores dessa universidade. Então, a gente sabe que, para você ensinar, você tem que ter aptidão, mas você também tem que ter a expertise, o conhecimento. E o terceiro ponto, eu acho que tem que se olhar para quem está escolhendo fazer medicina hoje. O perfil desse aluno. Então, a gente diminuiu a nota de corte do vestibular, abrindo mais vagas como um todo. E qual é o objetivo desse aluno? O que ele está preparado para fazer? Porque, sim, né, o conhecimento ele depende da instituição, mas depende do esforço daquele aluno também. Sem dúvida. E aí, a pergunta que vem é se o problema é o aluno ou é a estrutura, ou é o sistema em si. Eu acho que é mútuo, é as duas coisas. Quando se discutiu, e ainda se discute, os exames de validação do diploma, de proficiência, como existe, por exemplo, para direito, para os advogados exercerem a advocacia em si, isso acaba sendo uma questão ainda mais conflituosa. Uma faísca. Sim, porque às vezes se fala, bom, a culpa não é do aluno que se formou, mas sim do empresário malvado que abriu uma faculdade de medicina para ganhar dinheiro e não para formar pessoas. Mas, na verdade, isso é um conjunto de ações, de pessoas, é um sistema mesmo, muito dinâmico. Se a gente pensar que desse número alarmante que a gente teve, de que 30% das faculdades avaliadas, os médicos, elas tiveram nota 1 e 2, então não tiveram um número mínimo de médicos formados minimamente competentes, 7% tiveram nota 1, quer dizer, a maioria dos médicos formados não eram competentes. Então, e a gente vê que 351 foram avaliadas e hoje a gente tem 450. A gente chegou a 450 cursos de medicina. Então, a gente é o segundo país do mundo com mais escolas médicas. A gente só está atrás da Índia. Tem outros países muito mais populosos do que a gente, muito mais também com necessidades de saúde, mas a gente transformou as faculdades de medicina num negócio lucrativo e que, de alguma forma, isso precisa ser melhor trabalhado. E aí, assim, a gente entende a formação de faculdade de medicina como uma questão estrutural, e às vezes a gente vê faculdades que tentam se estruturar com professores, com questões curriculares adequadas e contratação mínima. Então, mas eu entendo que até existe uma maquiagem das faculdades para atender os critérios do MEC.
Mas quando a gente vê a formação de fato, os médicos saem ruins. Isso não faz sentido. Então, assim, a culpa é do aluno que veio sem a motivação, sem ser a pessoa com aptidão para ser médica e tal. Mas não é só isso. Acho que até é um sistema de entrada, de vestibular, de seleção de pessoas, mas depois é do controle mesmo. Eu acho que isso é um bom ponto. Então, claro, a gente não pode generalizar. Então, a gente tem muito exemplo das universidades públicas, né, que tem inúmeros defeitos também. A gente tem pessoas lá dentro que às vezes não deveriam estar. Então, a gente sabe que nem tudo é perfeito, mas o sistema, às vezes, do ensino privado, ele prioriza a manutenção do aluno a qualquer custo, pagando aquela mensalidade. Então, sendo um pouco polêmica, a gente sabe que existem algumas retaliações em relação a professores que querem ser um pouco mais exigentes ou querem colocar o aluno para não, né, ser aprovado naquela matéria, porque a intenção mercadológica é a manutenção daquele aluno, né? E existe também o perfil do aluno, né? Existem alunos que acham que porque estão pagando uma mensalidade alta, ele pode fazer como ele quer fazer e ele manda na universidade. E a gente tem esses desvio de caráter, desvio de ações que prejudicam muito na formação como um todo, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que dentro de uma faculdade que, vou colocar nota 1, em que a maioria dos médicos formados não é, a gente pode ter médicos... Alunos excelentes. Alunos que se formaram bem, médicos formados que são proficientes. Mas, às vezes, isso depende muito até do autodidatismo, aí sim, da questão de interesse individual e tudo. E aí eu acho que entra a responsabilidade realmente institucional, de controle. De novo, né, a faculdade não deveria deixar o médico passar ou o aluno ser aprovado ao longo de todos os semestres, os anos todos de formação, se ele não tem um conhecimento básico. Então, acho que esse ENAMED, ele faz essa avaliação final, né, por conta dessa facilidade que tem. E aí entram justamente os critérios de avaliação de validação do diploma ou não, posteriormente. E acho que, de alguma forma, isso vai caminhar para alguma regulação melhor do mercado. Porque o que a gente vê hoje, eu já vejo isso na prática, primeiro, a maior parte dos médicos formados não vai fazer residência depois. Então, ele entra no mercado de trabalho como médico generalista. E médicos generalistas mal formados, eles causam mal no sistema. Pedem mais exames complementares e, às vezes, desnecessários. Eles não têm uma interpretação clínica adequada dos resultados desses exames, então eles dependem muito de uma coisa muito já pronta, protocolar mesmo. E eles têm uma menor humanização e individualização do cuidado, que a gente precisa do médico para isso. E aí também queria a sua opinião sobre esse impacto negativo no sistema, às vezes até no encarecimento do sistema de saúde por conta como um efeito colateral dessa insegurança do médico que não está plenamente seguro. Eu brinco com os meus alunos e brinco com os meus pacientes e eu falo que médico que pede muito exame não sabe o que está pedindo, né? Uhum. Então, a gente, quando... Assim, eu fui na minha formação acadêmica, e eu trago muito a minha formação acadêmica para os meus alunos e para os meus residentes e tudo isso, porque eu realmente acredito que as minhas 2 residências fizeram diferença na minha vida, mas a minha formação acadêmica ela foi muito à base do que eu sou hoje. E por isso que a gente tem que trazer a formação acadêmica, né, a formação médica, como para a discussão. Então, na minha formação acadêmica, eu tenho muitos conceitos que eu lembro dessa época e a gente percebe que a residência é um complementar, mas o que você vê na faculdade te ensina. Então, em relação aos exames complementares, a gente percebe que isso onera o sistema, né, pensando em política privada e em política pública também, porque muitas vezes os pacientes do sistema público ficam muito tempo numa fila de espera, esperando um exame completamente desnecessário, que poderia ter sido resolvido, às vezes, no exame físico do paciente.
Mas, em relação à interpretação do colega, eu percebo que a gente acaba deixando... muitos médicos não têm segurança de passar a informação. Então, ele pede o exame desnecessariamente, ele onera o sistema e ele desespera o paciente, porque ele não sabe interpretar o que ele pediu, porque ele não sabe por que ele pediu. Então, a formação médica, ela traz para a gente, uma boa formação médica traz para a gente segurança, traz para a gente qualidade no atendimento, traz para a gente boa relação médico-paciente e traz para a gente conseguir erguer, né, e conseguir manter as políticas públicas funcionantes. Então, eu vou dar o exemplo do sangue oculto nas fezes. Então, eu falo muito com os meus pacientes assim, o sangue oculto das fezes, ele é protocolo do sistema público, né, do SUS, mas ele é um exame para ser feito de triagem, ele é um exame de rastreio. Então, o que significa um exame de rastreio? Não é para o paciente que tem sintoma, não é para o paciente que tem uma anemia ferropriva, é o paciente da idade do rastreio. Se o paciente tem sintomas, se o paciente tem anemia ferropriva, você vai pedir o exame complementar correto. Então, você vai pedir uma colonoscopia, você vai pedir uma endoscopia, porque o sangue oculto das fezes, você vai fazer um exame, vai esperar 3, 6 meses para esse exame ficar pronto, para depois você tomar a conduta e pedir o exame correto. Exatamente. E eu acho que, assim, isso você ensina na hematologia e talvez para os seus alunos, mas a gente, infelizmente, eu sei os números da oncologia, que no último levantamento da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, menos de 30% das faculdades de medicina ofereciam oncologia como disciplina obrigatória. Hematologia deve ser mais ou menos parecido com isso, porque elas geralmente são especialidades que andam juntos, sim. Entendo a questão do que você falou do início, que a gente quer formar generalistas, mas um conhecimento mínimo de oncologia precisa ser feito, até para fazer exames de rastreamento adequado, de diagnóstico precoce, suspeição de sintomas relacionados à doença inicial. E isso acaba sendo muito complexo, acaba deixando para a residência. E residência não é para ser um curso de reforço. Sim. Né? É para ser formação, aí sim, de especialista. E se a gente considerar que... eu até acho que é correto isso, a gente ter mais vagas, ter mais médicos formados do que vagas de residência. A gente não quer formar especialistas só especialistas, a gente precisa de generalista também. Mas a gente tem hoje aproximadamente 45 mil médicos formados por ano e 20 mil vagas de residências por ano. Então, mais da metade dos médicos não vai fazer residência. Isso é mais preocupante ainda, porque eles vão cair no mercado e realmente eles saem com um diploma, com a licença para exercer o que bem entendem. Né? E acho que muitas vezes na residência a gente acaba tendo que reensinar o básico, que está tudo errado, na final das contas. Que está tudo errado. E, assim, eu sei que você também tem a mesma impressão que eu. Assim, a formação básica na residência faz muita diferença, né? Quando você tem uma boa formação acadêmica como médico, que você entra numa residência, e essa residência é generalista inicialmente, né? Faz diferença aquele médico melhor formado, porque você não vai ter todas essas dificuldades de ensinar o básico que ele já deveria ter aprendido lá, e aí sim ele vai se dedicar mais à especialidade. Mas a gente precisa entender que um médico, ele não vai ser só especialista nunca. Então, ele vai ser especialista porque ele vai estudar mais aquele assunto, falar mais sobre aquele assunto e ver mais pacientes daquelas doenças, mas ele sempre vai ser um médico generalista. Então, assim, André, quantos pacientes, colegas, filhos de amigos ligam e falam: ai, meu filho ou minha avó, com um assunto que não é da sua especialidade, e você, por base, pelo menos sabe para onde ir, o que orientar, o que falar. Então, acho que a gente tem que valorizar a formação médica com a residência, porque ela é muito importante, né? Ela lapida a nossa formação, mas a formação acadêmica é essencial. E agora eu vou falar algo polêmico, a gente tem também a abertura de muitos cursos de especialização, né, André? Que essa máquina também volta para o outro lado. Para o comercial também. Para o comercial. E as formações e especializações, claro, cada instituição tem seu modelo, mas nós temos algumas especializações duvidosas, não é mesmo? Sim, sim. Não, mesmo a especialização em oncologia e hematologia, às vezes são assustadoras. Às vezes tem curso de especialização de 6 meses em oncologia,
quando a residência são 3 anos para se formar um oncologista de fato. Então, aí a gente junta, né, uma má formação médica. Boa parte desses médicos mal formados naturalmente vai acabar não conseguindo entrar numa prova de residência médica, apesar de a gente saber que tem muitas vagas de residência que não são preenchidas porque são ociosas. Isso também é um outro debate em outro momento, talvez, para a gente falar sobre as formações de residência médica em si. Mas aí a gente junta um médico mal formado e aí, às vezes, entre aspas, um especialista, porque fez uma especialização curta, aí a gente tem mais problemas para a sociedade como um todo. E volto a falar, de alguma forma, algum controle tem que ter. Do ponto de vista prático, o que você vê do que vai acontecer? O que você acha que deve acontecer? Porque tem algumas punições imediatas que foram faladas, então não abrir mais vagas. Não abrir mais vagas, vai ter restrição ao FIES, o Fundo de Financiamento para fazer aquelas faculdades. Para os médicos formados ainda não tem nada, se questionou muito, o CFM falou, vamos bloquear, não vamos validar o diploma, isso não pode, é ilegal. Acho que até o método de avaliação ele precisa ser melhor desenhado desde o início para isso, né? Assim, com um objetivo formal, talvez haja alguma evolução para isso. Mas hoje, de prática, o que você acha que funciona? Eu acho que hoje, de prático, acho que o CFM ele vai ter que entrar com ideias para otimizar essa avaliação dos estudantes de medicina. Então, ele entrar realmente, avaliar o teste que foi feito, se faz sentido, o que não faz. Mas de retaliação agora ou de dano, acho que vão ser as vagas de residência mesmo, né? E com o número de profissionais no mercado, a gente já vê uma diminuição de oferta de trabalho e as vagas de residência, elas vão ser e ainda são um limitante para esses alunos. Em relação às faculdades de medicina, como governo, acredito que precisa ser visto e revisto, né? E eu acho que, além da retaliação de não abrir mais vagas, eu acho que existe a possibilidade, né? Deveria existir a possibilidade de fechamento de algumas faculdades mesmo, né? Então, aquelas faculdades que não passaram na nota mínima do teste, o governo poderia revisitar esses lugares e avaliar a estrutura física e a estrutura de ensino desses alunos. Porque, claro que sempre existe uma certa maquiagem em torno de avaliações, mas acho que, a longo prazo, muito provavelmente vai ter um teste de ordem médica. Eu acho que esse vai ser o caminho, porque medicina é uma profissão de confiança social. A sociedade confia no médico. E se, por um lado, com a abertura das notas, a transparência, algumas pessoas até podem avaliar o currículo do seu médico, né? Quando vai escolher, ele é formado aonde, qual faculdade e tal. A maioria das pessoas não sabe e a maioria das pessoas não pode escolher, porque ela está dentro de um sistema de saúde que o simples fato de haver um médico já é como se fosse uma entrega do município, do estado, do posto de saúde, que tem médico. Não era para ser assim, mas acaba sendo. Que bom que tem. Mas eu acho que a gente vai ter que construir, por conta dessa confiança social na profissão, a gente vai ter que, juntos, de alguma forma, exercer juntos essa pressão. E eu acho que vale ressaltar que o exame de ordem médica, além de ser uma pressão para a instituição, ele também valoriza aquele médico que é formado numa faculdade não tão boa e ele tem o seu mérito individual, porque ele vai passar na prova de ordem, e também desvaloriza aquele médico que é ruim numa faculdade conceituada. Sim. E desvaloriza a faculdade que foi criada e que forma mal. Exato. Porque, do ponto de vista de mercado econômico, o ideal seria que essas faculdades, com o passar do tempo, fossem menos selecionadas por alunos que querem ser médicos, né? E não hoje o contrário. Talvez, em algumas faculdades, como você falou, é tão fácil se formar médico que você pode, com pouco estudo, pouca dedicação, acabar ganhando o seu diploma.
esse é talvez o grande problema social. O meu último comentário em relação a isso é que quando a gente tem esse tipo de discussão, alguns amigos próximos, eu tento estimular esse lado de olhar um pouco mais para onde você vai formar, né? Então, hoje, a gente pode escolher, então, quem pode escolher, porque pagar R$10.000, R$15.000 não é para todo mundo, então você está escolhendo onde você está investindo o seu dinheiro, e observar o currículo da sua universidade é importante para quem vai entrar na universidade, né? Bom, muito bom conversar com você sobre impacto nas vidas, saindo um pouquinho do nosso tema habitual de Oncoponto, que é discutir oncologia pura, mas acho que é um tema tão importante que impacta nossos pacientes oncológicos, impacta o nosso dia a dia. E a gente preocupado com o sistema de saúde onde a gente trabalha, acaba isso também sendo bastante relevante. A gente forma pessoas, nós todos estamos trabalhando dentro de universidades, faculdades também. A gente se dedica a formar pessoas bem formadas, a gente se preocupa com o futuro delas também, e acho que isso é uma forma de pressão também para que realmente não fique só na indignação, mas que fiquem ações concretas sobre qualidade do ensino médico. Verdade, André. E a gente precisa questionar, perguntar, e como grupo que tem como visão o ensino, né, e é como você bem falou, a gente está na formação de residentes, generalistas, residentes de especialidade, e quase todos nós gostamos de ensinar. Então, o nosso questionamento e as nossas perguntas são visando mesmo a melhoria do ensino médico no Brasil. Perfeito. Prazer falar com você, Jamile. Obrigada, André. Abraço a todos. Tchau, tchau. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.